Êxodo no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 43. Lá no finalzinho do capítulo. Êxodo 12, 43. Nos diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Para quem não está com Bíblia aí, pode olhar na tela que já está projetado. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Até aí. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, porque a tua presença é real neste lugar. A tua palavra foi lida, Pai, depois desse momento de adoração em que o Senhor já se faz presente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque houve, Senhor, libertação no meio dos louvores. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque a tristeza foi embora e deu lugar à alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Pai, quando nós nos alegramos do Senhor e alegramos do teu coração, a tua força vem sobre nós. Pai, mediante a tua palavra estamos e queremos ser guiados pelo teu Espírito. Não queremos, Pai, pregar o que vem, Senhor, a ser apenas conhecimento ou achismo, mas que sejam verdades da tua palavra, Pai, que penetrem o nosso espírito e que nós possamos, ó Pai, crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor e da tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento nessa manhã para transmitir essa palavra. Pai, eu sou totalmente incapaz, Senhor. Sou totalmente limitado, Pai. E eu preciso da tua graça. Eu preciso, Senhor, da tua direção. Eu preciso, Senhor, do soprar do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo de Deus, e fala aos nossos corações nessa manhã. Muitas vezes as tuas verdades vêm como uma faca, Senhor, e elas penetram o nosso coração, Pai, com dor, mas nós sabemos que é para cura. Nós sabemos que é para mudança, para libertação. Nós sabemos que a tua palavra, ela é eficaz, ela é viva e eficaz. Por isso, Pai, que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar e que nós precisamos ouvir. E não o que vai fazer bem para o nosso ego ou para os nossos ouvidos. Porque nós sabemos que a tua palavra, Senhor, quando penetra o nosso coração, mesmo com dor, as verdades que nos confrontam vão nos levar a um novo posicionamento, a uma nova vida em Cristo. Vão nos levar a viver os teus planos e propósitos. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor. A nossa alma anseia por Ti. Nós temos aprendido que o Senhor se revela no secreto. Nós temos aprendido que o Senhor, Pai, revela os Teus mistérios mais profundos quando estamos a sós com o Senhor. No nosso secreto, no nosso quarto de guerra, na nossa salinha de oração. Não importa o nome, é a presença do Senhor que muda todas as coisas. Mas, Senhor, talvez tenham irmãos aqui que estão tendo dificuldades de ir para o secreto. Irmãos que estão tendo uma batalha grande para estarem nesse quarto de guerra. Eu oro, Senhor, para que esse momento seja um momento de despertamento da tua igreja. Despertar dos meus irmãos, meu despertar, para que possamos estar todos os dias nesse lugar. O lugar em que o Senhor se revela a nós. Assim nós vamos, Senhor, encontrar as verdades da palavra no mais profundo do que o Senhor tem para nos revelar. Nós queremos, Pai, viver isso. Mas nem sempre nós conseguimos, Pai. Porque a nossa carne milita contra o Espírito. E muitas vezes nós somos vencidos pela preguiça, vencidos pelo sono, vencidos pelos afazeres, vencidos pela correria, vencidos por outros entretenimentos, vencidos pelas redes sociais.
Muitas vezes somos vencidos pela TV, nós não queremos, Pai. O apóstolo Paulo disse: o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, eu faço. Nos livra, Senhor, de estar longe da Tua presença. Assim como Davi orou, cria em nós, ó Deus. Ó Senhor, cria em nós um coração reto e renova em nós um espírito inabalável. Amém. Um espírito inabalável, Senhor, que podem vir tempestades, ventos contrários, podem vir palavras contrárias, mas nós permaneceremos em pé. Espírito inabalável, Senhor. Fortaleça o nosso espírito nessa manhã, Pai. Abra o nosso entendimento para que nós possamos receber a Tua palavra, entender o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de mim para que eu consiga transmitir o que o Senhor me entregou, Pai. Usa-me, Senhor. Fala aos nossos corações. Transforma vidas, Pai. Transforma vidas, transforma realidades, Pai. Nós muitas vezes estamos vivendo realidades físicas que não são as realidades do Espírito. E nós queremos alcançar as realidades espirituais para que nós possamos viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Glória a Deus. Nos ajuda, Senhor. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Pai. Glorifica o Teu nome através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós avançarmos com a pregação da palavra, eu quero dizer que nós estamos em um mês especial. E hoje é o último dia. O último domingo em que nós vamos falar sobre a Páscoa. É realmente um mês especial. O Senhor tem movido grandes coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quem tem olhos, veja também o que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito grandes coisas. E nós não podemos fechar os nossos olhos para olhar e ver aquilo que o Senhor tem feito. Quando nos apropriamos do Cordeiro Pascal, nós vivemos novo tempo. Quando nos apropriamos do sangue vertido na cruz do Calvário por nós, e a vitória de Cristo sobre a morte, nós teremos vida abundante. E é o desfecho da Páscoa, ou dessa série sobre a Páscoa. Hoje nós vamos falar sobre a apropriação. Amém. Sobre tomarmos posse daquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. E para falar um pouquinho dessa apropriação, o Ricardo falou que gostaria de dar um testemunho. Amém. Porque nesse mês de Páscoa, grandes coisas têm acontecido na vida dele. Então eu quero chamar o Ricardo para falar um pouquinho. 5 minutinhos. Rapaz. Meu testemunho, eu há exatamente um ano e 3 meses atrás, eu tive um AVC. E eu sempre fui um cara orgulhoso, não aceitava ajuda de ninguém. Deus me pôs numa cama durante 40 dias, não andava, não falava. E eu precisei realmente de ajuda. Minha esposa, minha mãe, o Jean, Larissa, meus primos, Vladimir, o Jean ia em casa fazer minha barba, cortar minhas unhas. Dependia da minha esposa para tomar banho. E fui melhorando, fui para o HC fazer o tratamento, descobri 4 nódulos no ombro e 2 na coluna. O pastor Rodrigo ia em casa para fazer oração. Mas quando eu melhorei, em vez de eu vir para a casa do Senhor, eu fui servir o diabo. Eu fui num terreiro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Eu fui fazer uma visita e acabei ficando. Uns 8 meses, né? E chegou numa terça-feira, que era o que tinha lá, que a gente ia lá, eu fui embora incomodado. Falei para minha esposa, falei assim, eu não vou mais, eu vou voltar para a igreja. E minha esposa falou assim para mim, era isso que eu queria que você falasse. Eu também vou. Fui no GC, numa terça-feira. Aí no domingo, que foi o primeiro dia do domingo de Páscoa,
eu estava aqui. Para quem viu, eu estava andando de andador, já fazia 4 meses. No segundo domingo de Páscoa, eu estava subindo, falei assim, eu não vou de carro, eu vou andando. Eu vou com andador, eu vou devagar. E na hora que estava subindo, que subiu o cordeiro, o pastor subiu o cordeiro, eu estava subindo, eu vi o irmão Paulo, não conhecia. Eu falei assim, o que aconteceu com você? Machucou a perna, alguma coisa? Eu falei para ele que estava com um problema na coluna. Eu falei, mas logo eu vou estar sem esse andador. O irmão Paulo falou, você não tem pé? Eu falei, sim, tem. Eu falei, então exerce. E isso ficou. Aí eu me reconciliei aquele dia. No final do culto, a esposa do irmão Paulo veio fazer uma oração. Aí ela perguntou o que eu queria, eu falei assim, eu quero a cura. E ela orou, e eu senti na minha coluna, de cima e embaixo. Eu senti um ferro com fogo assim descendo, senti queimar. Cheguei em casa e falei para a Ariana, eu não vou usar mais isso. Como não, cara? Eu não vou usar mais. Eu vou exercer minha fé. Eu fui curado. Na terça-feira, meu filho estuda no Madre Carmelita. Eu falei assim, vou levar ele com você, né? Fui sem andador. Na quinta de novo. Aí, do segundo domingo para cá, sem andador, eu não sei o que é sentir dor na coluna. Até hoje eu não sei mais o que é isso. Esse diagnóstico que eu tive no HC, eu creio que deu esses problemas na coluna, no ombro, e deu um problema na minha cabeça que chama demência, não tem cura, mas para Deus tem. Amém. E esse é o meu testemunho, e o diabo tem se levantado, tem, estou tendo luta, estou pagando o preço, estou. Mas é que nem eu falei, pastor, o diabo se levanta para cair, porque eu tenho um Deus comigo, que me guarda e me sustenta. Aleluia. E eu cheguei em casa naquele dia, e veio na minha mente, depois os irmãos que quiserem ler, podem ler, Isaías 41, 10 e 13. E o Senhor falou comigo. E hoje eu estou aqui, e creio que o meu próximo testemunho vai ser que eu fui curado desse problema na cabeça do meu nome. Em nome de Jesus. Quando nós nos apropriamos do que Jesus fez na cruz por nós vivemos milagres, nós vivemos maravilhas, nós vivemos prodígios. Nós precisamos nos apropriar, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele fez um sacrifício por nós. Ele se entregou em uma cruz que não era para Ele, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém. Nós falamos nesse mês sobre vários pontos que a Páscoa nos ensina. A Páscoa nos ensina sobre o sangue, os umbrais, que o sangue do Senhor Jesus, passado nos umbrais do nosso coração, nos transporta das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Nós aprendemos que devemos estar sempre preparados, com sandálias nos pés, cintos bem ajustados e o cajado na mão. Nós aprendemos grandes coisas nesse mês. Nós aprendemos sobre limpar a casa, tirar todo o fermento da casa, porque o fermento leveda a massa, tirar todo o orgulho, todo o pecado, limpar a casa, para que o milagre aconteça, para que nós possamos viver de fato, de verdade, a Páscoa do Senhor. E hoje eu quero falar sobre algo tão lindo que o Senhor ministrou meu coração nessa semana. Porque o Senhor é tão misericordioso que eu perguntava, Senhor, o que eu vou falar agora? Qual que é a próxima palavra que o Senhor tem para ministrar? Porque o temor é muito grande, queridos. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para passar receita de bolo. E nem mesmo para passar um estudo científico
mas nós estamos para falar da palavra de Deus. Não tem livro mais importante, não tem estudo mais importante, mais poderoso do que a palavra de Deus. Então eu voltei lá em Êxodo capítulo 12 e comecei a ler. E quando eu cheguei no versículo 43, as letras saltaram da Bíblia. Eu falei, meu Deus, tem mistério aqui. Me revela, Senhor, o que o Senhor quer falar. O Senhor foi ministrando ao meu coração. E nós vamos ler. Nós lemos, mas nós vamos acompanhar a leitura novamente, para que a gente possa pegar as minúcias desse trecho e que a gente possa desdobrar a mensagem sobre ele, trazendo, obviamente, para a nossa realidade, para a nossa Páscoa, para os dias de hoje, para os nossos dias. Quando o versículo 43 diz que a ordenança, essa é a ordenança da Páscoa. E o que ele fala? Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Tem algumas versões que falam, nenhum estrangeiro comerá dela. E nós começamos por aqui. O estrangeiro também tem, a raiz da palavra estrangeiro também tem, é a mesma raiz da palavra estranho. E quem é o estranho ou o estrangeiro? É aquele que não faz parte do mesmo povo. É aquele que não faz parte do mesmo país. Ou até, em uma outra definição, é aquele que não faz parte da mesma família. Amém. O Senhor ordenou a Moisés e a Arão. Essa é a ordenança da Páscoa. O estrangeiro não comerá dela. Então, aquele que não fazia parte do povo hebreu, aquele que não fazia parte da família de Deus, da família de Israel, não poderia comer. Não poderia participar da Páscoa. E continuamos. O verso 44 nos diz, porém, todo servo comprado, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Então, os líderes, eles compravam os escravos, mas os escravos ainda não podiam comer. Eles poderiam comer a partir do momento em que eles eram circuncidados. Eles eram circuncidados, então os dava o direito de comer, de participarem da Páscoa. E o 45 nos diz que o estrangeiro, mais uma vez ele fala sobre o estrangeiro, e o assalariado não comerão dela. Ou seja, o assalariado é aquele que não é escravo, que está trabalhando por uma recompensa. E o estrangeiro, algumas versões, ou seja, a versão judaica, que ela pega a raiz do hebraico, ela fala o viajante. O viajante e o assalariado não comerão dela. Então, essas foram algumas instruções, de todas as instruções, essas são algumas que o Senhor deu a Moisés e Arão acerca da Páscoa, acerca de toda aquele ritual que tinha que ser feito para que eles pudessem comer a Páscoa, participarem da Páscoa, e na libertação do povo eles pudessem, depois de comer, o anjo passaria e eles iriam ser livres. O Senhor deu instruções para o povo. E o povo deveria seguir as instruções à risca para que pudessem ser livres. O povo deveria seguir instruções à risca para que pudessem ser livres. A palavra de Deus nos diz lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 16 e 17, vai ser projetado aqui. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que as coisas da antiga aliança, elas são sombra das realidades das coisas futuras.
tudo culmina em Cristo. O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. Cristo não veio para subjugar a lei ou para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E o fim da lei é Cristo. Agora, não sejam julgados pelos seus costumes, porque aquilo que eles faziam eram sombras das realidades das coisas futuras. Ou seja, o Antigo Testamento é pedagogia para que nós possamos viver o novo, para que nós possamos viver o tempo da graça, para que nós possamos viver o que nós vivemos hoje. É o ensinamento de Deus apontando para a era da graça, é o ensinamento de Deus apontando para os dias de hoje. E olha tudo que nós aprendemos desde o primeiro domingo sobre a Páscoa. Todos os detalhes que o Senhor nos trouxe sobre o nosso novo posicionamento em Cristo, acerca de nos apropriarmos do Cordeiro, e o nosso Cordeiro Pascal é Cristo. É Cristo. Semana passada nós lemos um versículo em Coríntios que fala que Ele é o Cordeiro da Páscoa. Páscoa, no hebraico Pessar, é passagem. Passagem do quê? Da escravidão para a liberdade. Amém. Da morte para a vida. Em Cristo nós temos a passagem da morte para a vida. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do diabo. Mas nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Amém. Apropriemo-nos da Páscoa nessa manhã. Em um domingo em que estamos encerrando uma série de mensagens ricas em detalhes que o Senhor nos trouxe para que vivamos uma nova vida em Cristo. Depende de mim, depende de você. Tudo que o Senhor tinha que fazer, Ele já fez. Agora a nossa atitude vai nos levar a nos apropriarmos, assim como foi contado o testemunho, daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem vida e não tem enfermidade. O Senhor tem vida e não tem vida medíocre. Ele tem vida em abundância. Apropriemo-nos da Páscoa do Senhor. Quem é o estrangeiro? O estrangeiro é aquele que ainda não faz parte da família. O estrangeiro é aquele que ainda não entregou a sua vida a um Salvador. O estrangeiro é aquele que ainda não faz parte do mesmo povo. O estrangeiro é aquele que não tem a mesma morada do que aqueles que estão em Cristo têm. E qual é a nossa mansão, a nossa morada, a nossa cidade? É a Nova Jerusalém. A nossa cidade é os céus. Nós somos cidadãos dos céus. Aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor é o estrangeiro. Aquele que ainda não é cidadão do céu. Então cabe a mim e a você propagar a Páscoa do Senhor. Propagar o sacrifício de Cristo que foi feito numa cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante. É meu papel, é seu papel como igreja propagarmos o Evangelho do Senhor. Ser igreja não é vir aos domingos, sentar num banco e cultuar ao Senhor. É muito mais que isso. Talvez aqui seja o início de todas as coisas. É onde nós recarregamos a nossa... nos colocado combustível para que a gente possa viver a semana que vem pela frente. Mas a finalidade de nos reunirmos e congregarmos é a adoração ao nome do Senhor. Então, quando nos reunimos e adoramos, o Senhor nos enche. Estamos prontos para ser igreja lá fora. Não adianta eu dar glória a Deus e aleluia aqui dentro e lá fora eu fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer ou que está totalmente fora do que o Senhor nos ensina. Quantas são as pessoas que têm reclamado de uma vida medíocre, mas não se posicionam por muitos motivos. Talvez a necessidade de ser aprovado, o que meus amigos vão falar, eu vou ser motivo de deboche, eu vou ser motivo de calúnia, vão zombar de mim,
Eu não vou mais poder fazer o que eu tenho vontade. Eu vou ficar preso. Queridos, a liberdade que Cristo nos libertou é quando nós, como foi falado semana passada, nós entendemos que o Senhor quer trocar o jugo conosco. Nós vamos carregar um jugo. Então que seja o jugo de Cristo. Jugo fala de governo. Se você pegar na raiz da palavra, jugo fala de governo. Agora, você entregou o governo das suas mãos para quem? Que seja para Cristo. Que seja para Cristo. Nós precisamos nos apropriarmos da Páscoa do Senhor. Não para o nosso bel prazer, mas para fazer a vontade dEle. E assim, através da vontade dEle, nós vamos ter vida plena. A gente vai fazendo tudo do nosso jeito, do jeito que a gente acha que deve fazer. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que está bom, vamos lá, vamos fazer. Eu gosto desse jeito. Nós precisamos entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aleluia. Que vem através de um espírito de obediência. Um espírito que se submete às vontades excelentes do Senhor para a nossa vida. Romanos capítulo 12. Permita que o Senhor transforme a sua mente, o seu entendimento. E faça isso e prove o Senhor para ver se você não vai viver uma vida boa, perfeita e agradável. Porque a vontade dele é essa. Mas nós somos crentes domingueiros muitas vezes. Estamos aos domingos na igreja e de segunda a sábado nós estamos em lugares que o Senhor não está. Não que Ele não esteja, porque Ele é onipresente, mas que Ele não aprova. Ele não aprova. E quando eu falo isso, eu falo pensando na minha vida. E vocês já conhecem um pouco da história. Nós precisamos entregar nossa vida a Cristo. Mas eu já aceitei a Jesus. Eu já me entreguei a Cristo. Então viva a vida abundante. De que forma? Nós vamos chegar lá. Porque essa foi a direção que o Espírito Santo de Deus nos deu para essa manhã. Nos apropriarmos da Páscoa nos levará à vida abundante que Cristo oferece. Nós conhecemos muitos e muitos cristãos que vivem uma vida e não têm vida abundante. Uma vida inteira na igreja sem ter vida com Deus. Uma vida inteira na igreja servindo ao Senhor e sem ter vida abundante. Então, primeira coisa, cabe a mim e a você um posicionamento para que depois que o Senhor fizer em nós, Ele vai fazer através de nós. Amém. Porque é nossa responsabilidade como igreja propagar o Evangelho do nosso Salvador aos estrangeiros. Aos estrangeiros. Seguindo com a leitura, nós vamos ler o próximo versículo, que nos diz o seguinte: porém, todo servo comprado, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Quer comer a Páscoa do Senhor? Quer se apropriar da Páscoa do Senhor? Vamos entender. Todo servo comprado. Jesus te entregou na cruz. Nós tínhamos uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. Estávamos nas garras de Satanás. Mas por causa do sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado na cruz nos comprou. Nós não somos mais propriedades nossas, mas nós somos propriedade de Cristo. Ele nos comprou.
Ele te comprou. Ele me comprou. A duplicata foi paga. Nós não devemos mais nada para ninguém. Somos livres em Cristo. E não devemos temer o amanhã, porque Ele nos faz livres por causa do sacrifício. Nós fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue, preço de cruz, preço de sofrimento, preço de vergonha, preço de humilhação. Nós fomos comprados. Todos os que foram comprados agora precisam ser circuncidados para comer e se apropriar da Páscoa. E o que é ser circuncidado? Josué capítulo 5 nos diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados. Mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a esse Josué circuncidou, para que estavam incircuncisos, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar do arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Fomos comprados com um alto preço. Fomos comprados por preço de sangue. Agora nós precisamos permitir a circuncisão do Senhor na nossa vida. O costume era todo menino de 8 anos, quando completava 8 anos, ele era circuncidado. A circuncisão assemelha-se a uma cirurgia de fimose. E todo menino com 8 anos devia ser circuncidado. E o que é circuncisão? Lembra? As verdades do Velho Testamento são pedagogia. O que nós aprendemos com a circuncisão? A circuncisão é a marca da filiação. Porque quando Deus dá para Josué: Josué, você vai pegar pedras, vai fazer facas de pedras e vai circuncidar todos os filhos de Israel. Porque esses que estão com você no deserto não são aqueles que saíram do Egito. E esses não foram circuncidados. Você precisa circuncidá-los. Era como se Deus estivesse falando: Josué, o maior inimigo que você vai enfrentar nesse deserto não são os jebuseus, não são os cananeus, não são os amorreus, não são os heteus, mas é a consciência ou a falta de consciência de que eles são filhos. Não ser circuncidado é não ter a consciência de filiação. Não ser circuncidado é não entender que somos filhos e filhas do Deus vivo. Não deixarmos ou permitirmos que o Senhor nos circuncide é a mesma coisa que nós sermos sim comprados e salvos. Mas uma coisa é salvação, outra coisa é o reino. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ter vida abundante. Uma coisa é ser salvo e ter acesso ao céu, outra coisa é eu viver o reino nessa terra. Por isso que muitos crentes vivem uma vida medíocre, uma vida de miséria. Porque são salvos, sim, são salvos.
mas não vivem o reino nessa terra. Ainda a revelação da identidade de filhos não lhes foi dada. Por isso a minha oração nessa manhã é que o Senhor revele a nós a nossa identidade de filhos, porque somos filhos e filhas amados e perdoados por Cristo, que nos amou primeiro e que nos perdoou através de um sacrifício. E se somos filhos, nós podemos sentar-nos à mesa do Pai. Aleluia. E participarmos do banquete com Ele. Apropriemos-nos da Páscoa do Senhor. Permita que o Senhor circuncide você nessa manhã. Permite que o Senhor imprima a marca da filiação em você. Ah, mas eu sou filho de Deus. Uma coisa é eu ter a informação que eu sou filho. A outra coisa é essa verdade governar o meu espírito e eu me apropriar de todas as verdades da palavra. Por isso que muitas vezes nós não vivemos os milagres. Por isso que muitas vezes nós não vivemos as maravilhas. É por isso que muitas vezes nós não vemos acontecer nada na nossa vida. Por causa dele? É claro que não. É por causa de nós mesmos. O Senhor, Ele quer se revelar a nós como um Pai. Muitos de nós não teve paternidade. E eu sei que é difícil nós entendermos a paternidade de Deus quando não tivermos paternidade. É difícil nós entendermos Deus como Pai, porque nós relacionamos o Pai ao nosso Pai terreno, ou à ausência dele. Mas Deus é Pai, e Ele é o Pai celestial. Por isso, nessa manhã, a revelação do Senhor para a nossa vida é a identidade de filhos que somos. A revelação de Deus para a nossa vida nessa manhã é a paternidade dele sobre nós. Porque uma coisa é ser salvo e outra coisa é eu viver o reino. Uma coisa é eu ter a salvação através da graça. Eu não preciso fazer nada, só aceitar a Cristo. O preço já foi pago. É pela graça e é de graça, através do sacrifício de Cristo. Eu não preciso fazer absolutamente nada. É só aceitar ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador e viver as verdades do Senhor na minha vida. Em obediência, em compromisso. Mas a circuncisão é a apropriação daquilo que o Senhor Jesus já conquistou de antemão na cruz do Calvário. Todas as bênçãos espirituais foram conquistadas por Cristo nas regiões celestiais. E para nós acessarmos esse lugar, nós precisamos entender que somos filhos e filhas amados e perdoados por Deus. Ouvimos muitas pessoas. Eu também sou filho de Deus. Eu mereço porque eu sou filho de Deus. Primeiro que nós não merecemos nada. É a graça sobre nós. E nós vamos nos tornar filhos quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Uma vez salvo, agora eu preciso viver o reino. Uma vez salvo pelo Senhor, através do sacrifício, agora a minha atitude, o meu posicionamento, a minha mudança de mente, de visão, os meus atos, a minha mudança de fala, de pensamentos, a minha intimidade com o Senhor me levará a viver a abundante vida que o Senhor prometeu. É por isso que nós muitas vezes não vivemos. Nós queremos todos os benefícios da cruz sobre nós, mas não queremos todos os compromissos que temos que firmar com Ele. Nós queremos as revelações do Senhor para as nossas vidas, mas não queremos nos dispor de um tempo com Ele, a sós no nosso secreto. Nós queremos todos os benefícios que o Senhor oferece a nós. Mas lembre-se, toda promessa tem uma tarefa. Toda promessa do Senhor tem uma tarefa. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente faça a nossa parte. É simples, é fácil. Simples é, mas muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós vamos ter que batalhar muito. Eu acordei essa madrugada para ir para o meu secreto, como eu faço todos os sábados.
de sábado para domingo. Meditar na palavra, orar ao Senhor. Queridos, uma dificuldade tão grande. Não de sair da cama. Sair da cama eu já tinha saído. Dificuldade de orar. Dificuldade de buscar. Dificuldade de ler. Não era pelo sono, não. Eu demorei minutos, talvez 5 ou 10 minutos para começar a orar, ajoelhado. E eu não conseguia abrir minha boca. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia orar. Fiz uma força tremenda para conseguir orar. E quando nós estamos em dificuldades, o que nós precisamos fazer? Precisamos orar. E quando a gente não consegue orar, o que a gente faz? Eis a questão. O que a gente faz? E aí a Geisa veio, acordou. Falei, Geisa, está tudo difícil hoje. Nós precisamos orar, porque talvez algumas pessoas vão sentir dificuldade essa manhã. Nós oramos. Aí entramos no carro para vir para cá. Geralmente a gente chega às 7h30, já chegamos até mais cedo, já chegamos mais tarde também. Mas hoje a gente chegou mais de 8 horas. Uma dificuldade. Parece que estava tudo travado, tudo. Meu Deus do céu, destrava isso. Destrava isso. Mas a gente chegou. Mas no caminho, a Sara falou, gente, vamos orar? Vamos, Sara, vamos orar. A Geisa falou, então ora. Eu falei, ora você. Não, ora você, tá bom. Extremamente difícil isso acontecer. E não é porque a gente não quer. Não sei se alguém já passou por isso. Mas aí eu orei, comecei a orar, orei e tal. Parei na padaria, desci, ela estava orando, as crianças orando e tal. Voltei, elas ainda estavam orando, aí eu peguei a onda. Peguei a onda delas e a gente veio orando. Mas uma dificuldade muito grande. Então, queridos, nós não estamos aqui para falar que vai ser fácil. Nós não estamos aqui para falar que o Leandro e a Damires entregaram a sua vida a Cristo ou se reconciliaram com o Senhor e agora vai ser um mar de rosas. Nós não estamos aqui para falar que houve um posicionamento da parte de alguém e agora vai. Nós não estamos aqui para pregar algo que vai nos iludir a viver uma vida superficial, uma vida de mentira. Mas nós estamos aqui para pregar as verdades da palavra. E as verdades da palavra nos confrontam para o nosso crescimento. As verdades da palavra nos confrontam para que a gente faça a vontade dEle. As verdades da palavra nos confrontam para que a gente viva a vida que Ele quer que a gente viva. E qual é a vida que Ele quer que a gente viva? A vida abundante. Ou você acha que Ele quer que você continue a viver uma vida de tropeços? Ou você acha que Ele quer que você continue a viver uma vida de mediocridade? Uma vida mediana? Não! Ele quer uma vida, Ele tem uma vida de vitórias para nós. Uma vida de conquistas. Nós precisamos só ajustar a visão. Nós precisamos só ajustar o nosso olhar. Porque talvez estejamos pedindo uma vida abundante para que a gente possa ser os bambambãs. E não é isso que o Senhor quer. Se a vida abundante que Ele tem para mim não for vida para a vida de outras pessoas, não vai chegar. Nós não vamos viver. Se a vida abundante que Jesus prometeu é uma vida egoísta, essa vida egoísta não vai chegar. Aliás, essa vida abundante não vai chegar. Eu quero tudo para mim e nada para o outro. Não é essa a vida abundante que o Senhor prometeu. A vida abundante que o Senhor prometeu é uma vida cheia da vontade dEle, cheia das realizações dEle. Uma vida que testemunha do Senhor lá fora. Uma vida que glorifica o Senhor lá fora. Reflita na sua vida.
Quais têm sido as tuas atitudes? Tem glorificado a Deus? Ou tem, em alguns momentos, deixado Deus de lado para viver alguns momentos de prazer e depois a gente convida Deus de novo para andar conosco? Reflita. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Amém. Essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Então, quando o Senhor ensina para Josué sobre a circuncisão, ou ele orienta Josué a circuncidar o povo, eles então recebem a marca da filiação. Tem uma marca em você. Tem um selo em você. Mas muitas vezes nós não nos apropriamos. Nós não entendemos que somos filhos. É como se Deus falasse para Josué: Josué, conta para esse povo que eles são filhos de Abraão. Conta para esse povo que eles são filhos da promessa. Conta para esse povo que eles são meus filhos, o povo escolhido. Conta para esse povo, Josué, através da circuncisão. Imprime essa marca neles. E o Senhor está nos contando hoje, nos lembrando hoje, que somos filhos. E como filhos, nós vamos comer da Páscoa. Como filhos, nós vamos nos apropriar do Cordeiro. Como filhos, nós vamos contar os testemunhos que o Senhor tem realizado na nossa vida. Testemunho de cura, testemunho de libertação, testemunho de mudança de vida, de mudança de mente, testemunho de conquistas, testemunho de portas abertas, testemunho daquilo que o Senhor está realizando em nós, para que estejamos e sejamos preparados para a propagação do Evangelho aos estrangeiros. E ele continua. E o versículo 45 diz: o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Quem vai comer? Quem vai comer? Todos os filhos irão comer. Ele novamente fala do estrangeiro. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que o Senhor está falando mais uma vez do estrangeiro aqui? O Senhor já falou, precisava falar de novo. Porque o estrangeiro é aquele que precisa receber a palavra. É aquele que precisa receber a mensagem. É aquele que precisa ser impactado pelo poder e o peso da glória de Deus através da sua vida. Por que ele fala estrangeiro duas vezes? Porque a salvação é mais importante. Ou se você estiver num leito de hospital, uma pessoa em estado terminal, você sabe que são os últimos momentos dela, você vai virar para ela e vai falar: você quer viver a vida abundante? Amém, eu creio que Deus pode fazer um milagre para mim. Mas quando Jesus estava na casa em Cafarnaum, e que os 4 amigos daquele paralítico levaram o paralítico e abriram o telhado e desceram o paralítico até Jesus, a primeira pergunta de Jesus foi: você quer andar? Não. A primeira pergunta de Jesus foi, o que Jesus falou em primeiro lugar foi: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque o céu é mais importante. O céu é mais importante. Agora, nós temos uma promessa. E a promessa é vivermos uma vida abundante. A promessa é nós nos apropriarmos da Páscoa do Senhor. A promessa é nós vivermos o reino nessa terra. Nós temos essa promessa. Nós temos essa promessa. O Senhor, Ele chama mais uma vez a atenção ao estrangeiro. Por quê? Porque o Evangelho do Senhor precisa ser propagado através da nossa vida.
nós então nos apropriamos do Cordeiro, nos apropriamos da Páscoa e vamos ser preparados para a anunciação do Evangelho. E por último ele fala do assalariado. Quem que é o assalariado? É aquele que sempre vai pensar numa moeda de troca. É aquele que vai tentar fazer a barganha. É aquele que está sempre esperando a recompensa. O Senhor, Ele nos chama de filhos. Amém? Se Ele nos chama de filhos, Ele é nosso Pai. E o Pai é aquele que, Salmo 127 fala, Ele dá enquanto nós dormimos. O Pai é aquele que nos convida para sentarmos à mesa e comer com Ele. O Pai não é aquele que vai pedir para você, traga alguma coisa para eu te dar outra. Não é aquele que vai pedir para você, faça algo para mim para que eu possa te amar mais. Não é aquele que vai pedir para você, deixe alguma coisa aqui, venda tudo, entregue aqui, que aí você vai ver as coisas acontecerem. Não. O Pai é aquele que te convida e fala, filho, eu sei da sua necessidade. Então, eu vou te ajudar, eu vou te dar, eu vou te fortalecer, eu vou estar junto com você, nós vamos caminhar juntos. Além da revelação da identidade de filhos que somos, nessa manhã, a minha oração e a direção do Espírito é que Ele revele a nós a paternidade de Deus. Amém. Conversava com alguém essa semana e eu falei um pouquinho da paternidade de Deus. Aliás, nós falamos sobre isso na reunião de homens. Muitos de nós não tivemos paternidade. E o que é paternidade? Paternidade é a presença emocional do pai. Porque muitas vezes o pai está presente fisicamente, mas emocionalmente ele não está presente. Ele está ali, o filho quer a atenção dele, ele está no celular. Sabe assim? Ele está ali, o filho está querendo que ele fique junto e ele... Mas eu estou aqui, eu sou presente. Não. Fisicamente pode ser, mas emocionalmente está longe. Porque a responsabilidade do pai é dar direção, limite e segurança. O pai é o que dá direção, limite e segurança. A direção vai falar aonde nós vamos chegar. Se eu não tenho direção, qualquer caminho serve. E tudo que eu começar, eu vou parar no meio do caminho. Começa a aula de alguma coisa, para no meio do caminho. Começa um curso, não sei o que, para no meio do caminho. Começa a fazer uma campanha de oração, para no meio do caminho. Faz um voto com Deus, não vai até o fim. Falta de direção. Aonde você quer chegar? O Pai Celestial oferece essa paternidade, essa direção a mim e a você. Mas o Pai também dá, Ele impõe limites. Nós precisamos viver o equilíbrio. E limite demais é prejudicial. Mas limite de menos, ou zero limite, também é prejudicial. Geralmente quem foi criado pelos avós, ou pela mãe, e não por maldade dos avós ou da mãe, mas geralmente quando é assim, essa criança cresce sem limites. E aí ela atinge a maioridade. E aí, agora eu sou livre. E vai viver a libertinagem. Não tem mais limites. Não tem mais limites. Então esse limite precisa ser dado num ambiente de amor. Não de legalismo, de imposição, mas de amor. E isso quem faz é o pai. Não é a mãe nem os avós. Os avós piorou, né? Porque avô não sabe falar, avô e vó não sabe falar não. E diga-se de passagem, o não é pedagógico. O não ensina. O não impõe limites. Mas quem dá limite é o pai. É a paternidade.
E não se preocupe se você não teve um pai presente. Não se preocupe se seu filho, sua filha não tem um pai presente. Porque você é filho de um Pai celestial. Amém. Que te dá a paternidade todos os dias. Às vezes nós ainda não encontramos, mas o Senhor vai revelar a nós. Porque agora nós já sabemos. A informação chegou na nossa alma. Agora essa verdade precisa ser transferida para o nosso espírito. Porque você já falou, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Você já falou, Deus é Pai. Então por que você não vive e não faz jus a isso que você falou? Porque muitas vezes isso ainda não foi revelado a você. E quando Ele vai revelar? Quando você buscar. Quando você pedir. Quando você se posicionar. Quando você se colocar no lugar daquele que busca incessantemente a revelação da filiação e da paternidade de Deus. Mas além da direção e do limite, o Pai é o que dá segurança. O Pai dá segurança. Às vezes eu saio e quando eu volto as crianças, ai, papai chegou. Papai chegou, ai que bom. A gente não fica segura, a gente não, elas não usam essa palavra, né? A gente não fica tranquila sem você aqui. Aí eu já me sinto com a capa do Superman, né? Fico grandão. Só que não. É a sensação, é a influência de segurança. Outro dia, eu coloquei um pallet na caminhonete e pulou uma lagartixa. Eu dei um pulo de susto. A Alice falou, calma papai, uma lagartixa. Pegou a lagartixa. Mas, a figura paterna, apesar das lagartixas, ela influencia na questão da segurança. Transmite essa segurança. Segurança é proteção. Insegurança gera medo. Então nós precisamos pedir para que o Senhor revele a paternidade dele na nossa vida. Para que nós sejamos pessoas seguras, pessoas que têm limites e pessoas que têm direção. Amém. Amém? O meu desejo é que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao teu coração. Nós estamos pregando a palavra de Deus. E aquilo que eu não consegui falar, é Ele quem vai ministrar no teu coração. Amém. Aquilo que eu não consegui transmitir, é Ele quem vai continuar a fazer essa obra. Mas não perca de vista. E hoje é o último domingo. E nós temos a oportunidade de nos apropriarmos da Páscoa do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pela tua presença. Te agradeço por cada vida que aqui está. Te agradeço pelos teus feitos e pelos teus benefícios. Te agradeço pelas tuas misericórdias e pela tua graça. Te agradeço, Senhor, pelo sacrifício do Senhor Jesus, que verteu sangue na cruz do Calvário. Sangue inocente, sangue puro, derramado por nós pecadores, sem mesmo merecermos. Nós, através disso, Senhor, através da vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição do nosso Salvador, nos garante a salvação. Somos salvos. E a salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, para que nenhum de nós venha se gloriar. Não é na força do nosso braço, não é naquilo que a gente faz, não são pelas obras que nós executamos, não é por ajudar o outro, mas é pela graça. É simples e é de graça. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos apropriarmos da Páscoa do Senhor.
Te agradeço por esse mês que o Senhor esteve falando aos nossos corações grandes verdades sobre a Páscoa. Talvez, Pai, muitos aqui nunca tinham ouvido, Senhor, que o Senhor ministrou nas nossas vidas sobre o que é realmente a verdadeira Páscoa. E nós não queremos mais, Senhor, ser enganados e nem confundidos acerca de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós, através de uma falsa Páscoa, através de ovos de chocolate ou de um coelho. Nós queremos, Senhor, que essa verdade sobre a Páscoa, uma festa instituída pelo próprio Deus, seja revelada cada dia mais a nós, ao nosso coração. Quero orar, Pai, para que o Senhor nessa manhã revele a nós a nossa identidade de filhos, Pai. Nós estamos na Tua presença. Muitas vezes nós nos esforçamos, Pai, para fazer algo, mas parece que nada acontece. Senhor, talvez esteja faltando essa verdade governar o nosso espírito, a verdade de que somos filhos. Temos repetido todas as semanas, às sextas-feiras, somos filhos amados e perdoados por Deus através de Jesus Cristo. No CR nós falamos isso, Pai, mas talvez essa verdade seja algo que ainda está no nosso conhecimento e não foi transferido para o nosso espírito. Nos ajude, Pai, a viver essas verdades. A revelação da identidade de filhos que somos. E os filhos são herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós temos direito a tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós, pelas misericórdias do Senhor. Não porque merecemos, mas se temos acesso, se temos, Senhor, direito, que o Senhor nos deu por misericórdia e por graça, nós queremos acessar, Pai. E para acessarmos, nós sabemos que essa identidade de filhos precisa ser bem impressa em nós, no nosso espírito. Assim também, Pai, a Tua paternidade. A Tua paternidade. Nós oramos, Pai, Pai nosso que estás nos céus. Mas muitas vezes nós não temos essa verdade revelada a nós. Não desfrutamos e nem vivemos a paternidade do Senhor. Nos ajude a encontrar, Pai. Nos ajude a entender. Nos revele a Tua paternidade, ó Pai Celestial. Nós queremos, Senhor, viver um novo tempo. Nós queremos viver, ó Deus, tudo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Nós queremos viver a vida abundante que Jesus nos prometeu. E por isso, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a ter, Pai, todos os dias, o tempo necessário para que o Senhor se revele a nós. De intimidade, de a sós com o Senhor, de busca pela Tua presença e de realizações no mundo do Espírito. Nós oramos, Pai. Eu oro pela Tua igreja. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.